Olá, amigos. Jairo Lima, para falar hoje um pouco sobre linguagem, retórica e máximas conversacionais. Um assunto muito interessante e importante que pode lhe auxiliar de alguma forma na sua vida acadêmica e na sua vida profissional. Portanto, atenção aqui a esse breve discurso, onde nós trataremos um pouco sobre a retórica. A retórica que é conhecida, especialmente aí pela propagação das ideias de Aristóteles, ela chega aos tempos modernos com uma nova roupagem, mas sem perder a base daquilo que lhe foi e que lhe é essencial. E nós poderíamos definir até, trazendo aqui um pouco do discurso do Gabriel Chalita no livro A Sedução no Discurso, a retórica ela foi definida como a ciência do dizer bem. E dizer bem abrange, ao mesmo tempo, a perfeição do discurso do orador, mas também a própria moralidade do orador. Visto que não se pode, como diz Gabriel Chalita, lá já citando Quintiliano, verdadeiramente falar bem sem ser um homem de bem. Então, um advogado, por melhor orador que ele seja, se ele não se apresentar como um exemplo de correção, por exemplo, nas suas condutas, no seu caráter, né, na transparência e lisura das suas ações, aquele discurso seria um discurso vazio. A ideia da retórica, como uma técnica de persuasão, é estabelecer o estudo dessas técnicas discursivas de modo a provocar ou aumentar a adesão dos espíritos às teses que lhes são apresentadas ali. Ou seja, aquele que se propõe a fazer um discurso retórico, ele se propõe naturalmente a convencer as pessoas através da estruturação lógica e racional dos seus argumentos. Então, a retórica, sendo essa arte de falar bem, ela procura estabelecer alguns objetivos, como persuadir e convencer, obter o assentimento da plateia, do auditório, agradar, seduzir ou manipular a fim de justificar aí os meios para obter a aceitação da ideia proposta, transmitir também claramente aquilo que é verossímil, comunicar elementos implícitos através dos fatos, produzir sentido figurado, construir o discurso com a linguagem figurada e estilizada e explicitar, acima de tudo, também as intenções do falante. Esses são alguns dos objetivos aí estabelecidos na retórica. Portanto, quando você se propõe a um discurso jurídico, você tem que ter isso em mente de maneira bem clara. O que se pretende com o discurso, que maneira eu pretendo passar o meu discurso, qual a minha plateia, né, qual o auditório que direciona aqui a minha intenção e falar de uma maneira clara e concisa sobre aquilo que você se propõe. Isso é persuasão, isso é a sedução do discurso que é necessário para que a sua tese seja bem ouvida e também consiga o assentimento daqueles que a escutem. O Aristóteles também ele fez uma divisão aí dos meios de persuasão ou de obtenção de prova através do discurso retórico. E ele chamou, dividindo em partes estruturais, de ethos, patos e logos. Acredito que vocês já ouviram falar. O ethos seria essa primeira parte aqui, uma espécie de currículo do autor. Quem fala, né? Quem é a pessoa que fala? É um advogado com uma vasta experiência, já atuou em diversos casos semelhantes, sempre traz teses jurídicas aqui atualizadas, enfim, conforme com a jurisprudência majoritária, ou quando em dissonância da jurisprudência majoritária, mas traz argumentos verossímeis, razoáveis, enfim, ele tem um currículo que o precede. Isto para passar a questão da confiança e a credibilidade, ou seja, a parte do ethos é a parte associada ao seu nome. Então, construa um nome merecedor desta credibilidade perante o público, né? Quem é você, o que você faz, o que você fez, os seus atos antecedentes, se já trabalhou em outra coisa, enfim, seu currículo acadêmico também, tudo isso faz parte do ethos. Já o patos seria a questão da sensibilidade, do convencimento pelas emoções, né? Para Aristóteles se traduziria essa parte do patos na habilidade do orador de provocar emoções e sentimentos no público. Um apelo emocional, né? Se vê muito isso, é uma técnica muito valiosa, não só no tribunal do júri, onde se vê muito a utilização desse tipo de argumento, mas também
para qualquer outro discurso jurídico que você pretenda fazer. Trazer emoção, mas essa emoção, repito, tem que ser verdadeira, legítima, sob pena de perca da credibilidade. Essa emoção ela tem que ser verossímil. Então, carregar uma emoção verdadeira para que não esvazie o seu discurso. E a última parte aí da retórica, segundo Aristóteles, seria o logos, ou a argumentação propriamente dita, a estrutura racional, que se chega a uma conclusão através da possibilidade de se comprovar ali dados que foram apresentados. E também trago a vocês aqui umas questões importantes para o discurso jurídico, e aí não falo só da sustentação oral, das audiências, mas também daqueles despachos em secretaria, despachos com o juiz, enfim, nas suas conversações aí habituais sobre o direito, na sua conversação com o seu cliente. Falo das máximas conversacionais que revolucionaram o campo da linguagem pragmática. Então, o que são essas máximas conversacionais? Elas são uma capacidade, ou se poderia ser estabelecida como isto, a capacidade que tem um enunciado de transmitir mais informações à maneira que se propõe. Essas máximas conversacionais, elas são divididas em quantidade, qualidade, relevância e modo. Então, na categoria da quantidade, a ideia em relação às máximas conversacionais é que a mensagem ela deve ser tão informativa quanto necessária, nem mais nem menos. O usuário da linguagem ele tem então que limitar as informações àquilo que for necessário, sem extrapolar o contexto. Tá? Imagine a seguinte situação: você está numa conversa informal ali com seu amigo, você pergunta, e aí nessas férias você vai viajar? E aí ele diz, sim, irei. Aí, ao invés de ele encerrar o discurso aqui, que você já estaria satisfeito, né? Ele já respondeu a sua pergunta, ele avança. Vou viajar sim, eu vou para a França. A França tem como capital a Paris. Paris aconteceu a Revolução Francesa. E aí, ou seja, ele começa enfim, devagar a respeito do assunto. Ou seja, a quantidade aqui do conteúdo, ela está excessiva, então não é adequada. Então, uma das máximas conversacionais é você estabelecer em relação à quantidade. A qualidade também é importante. A mensagem ela não deve afirmar o que o interlocutor acredita ser falso. Faz parte aqui, volto a falar do ethos, da ética, do currículo que lhe precede e de você acreditar verdadeiramente naquilo que você fala, sob pena de você também violar o patos, ou seja, essa parte do emocional ser falsa e a plateia perceber isto. Então a mensagem ela só pode afirmar o que você realmente acredita. Ela não pode afirmar algo que não possa ser provado a partir de evidências. Há também a categoria da relevância, né? Ou da relação. Aquilo que você informa, o conjunto informativo, não deve fugir ao tema que foi proposto, ou seja, não pode digredir, não pode oscilar, não pode vacilar. Então, se você vai despachar com o juiz a respeito de uma preliminar, de uma nulidade que você verificou no processo, eu verifiquei aqui que não houve uma intimação pessoal do réu. E chega lá, você devaneia e começa a falar sobre a estrutura do dolo, vai falar sobre o crime de tráfico e a distinção para o uso do artigo 28, enfim. Ou seja, você perdeu o foco daquele diálogo, né? Lembrando que, especialmente essa parte do despacho com o juiz de direito, você tem que ser bastante objetivo e trazer a informação correta de uma maneira bem clara e concisa. Então, respeitando a categoria da quantidade, qualidade e relevância, seu discurso vai ser linear e vai ter uma aceitação muito grande. E há também a categoria do modo, que é o aspecto da clareza associado ao discurso. Não importa o que você diz, mas sim como você diz. Difícil é falar fácil. Seja simples na linguagem. O rebuscamento, nada além do essencial. Falar na linguagem simples, especialmente quando você se dirigir a seu cliente. O cliente às vezes é leigo da área de direito, esses termos, esses jargões do direito, ele não vai compreender. Portanto, essas são nossas dicas e reflexões a respeito da linguagem retórica e máximas conversacionais.